Fala galera, eu sou Ricardo Quartim da revista Mundo dos Super-Heróis e do blog Chamando os Super Amigos. E esse é mais um Drops Ricardo Quartim. Eu vou estar aqui com vocês todas as semanas indicando uma leitura bacana, não necessariamente de lançamentos, pode ser de épocas diversas, de gêneros diversos. E a dica de hoje vai para Conan edição histórica, Conan o Libertador. Esse encadernado é a adaptação de vários contos de Robert E. Howard, mesclados com histórias inéditas criadas especialmente para esta saga por Roy Thomas. Essa história foi lançada em várias edições da Espada Selvagem de Conan no Brasil, na época pela editora Abril, e não foi publicada necessariamente na ordem cronológica. Depois ela foi posteriormente lançada também pela Mitos, já em ordem cronológica, e agora foi relançada nesse volume aqui, são quase 500 páginas, e você tem a história inteira do começo ao fim. É muito interessante porque você vai sair daquele convencional, aquele roteiro básico, é uma história muito bem elaborada, o roteiro magnificamente escrito por Roy Thomas, que sempre adaptou os contos de Robert E. Howard, que era o criador do Conan. E Roy Thomas tinha um estilo muito bom, muito similar ao do próprio Howard, que ele só não escrevia com mais detalhes porque não é um livro, mas são descrições muito bem feitas, com vocabulário rico, a trama é muito bem elaborada, e você vai conhecer a trajetória do Conan até chegar a ser rei. Então demonstra toda a perspicácia do personagem, mostra toda a estratégia que ele utiliza, demonstrando que ele não é um bárbaro sem cabeça, que nem todo mundo pensa, tem até bastante cultura, conhece história, geografia, táticas de guerra, fala várias línguas, escreve, coisa que para a época era difícil, apesar de ser uma época imaginária, e é uma história realmente que vale a pena. Conan, edição histórica, Conan o Libertador. Pode ver que é muito caprichada, capa dura, letra metalizada, o miolo é todo em papel de alta qualidade e você pode pagar um preço um pouquinho mais caro, mas você vai ter na sua prateleira uma coisa para o resto da vida que você não vai se arrepender. E falando em Conan, é muito interessante também você conhecer os livros do Conan. Os roteiros do Conan são excepcionais. O Robert E. Howard criou o Conan na década de 30, naquelas revistinhas pulps, que eram revistinhas fininhas, que papel jornal, que eram publicados semanalmente capítulos. E na época eles eram considerados subliteratura. Depois, com os anos, foram valorizadas e dali surgiram muitos personagens importantes, como Tarzan, de Edgar Rice Burroughs, o próprio Zorro. Então Conan surgiu nesse tipo de literatura. E o Robert E. Howard, ele é considerado o pai do gênero espada e magia, em que os bárbaros enfrentam monstros, enfrentam mágicos, e são histórias de mistérios, de sedução. É muito interessante. Ele é considerado o maior autor desse gênero e escreve uma prosa incrível. Até mesmo quando você já conhece a história adaptada em quadrinhos, se você vai ler o conto ou o romance, você fica impressionado, você fica preso à narrativa. É muito bom. Falando desse daqui, só para lembrar, eu até recomendei na Mundo dos Super-Heróis uma matéria que eu fiz junto com o meu colega Alexandre Calari. E por falar no Alexandre Calari, ele adaptou o único romance escrito de Conan, que o Robert E. Howard escrevia vários contos, e o único romance que ele escreveu, A Hora do Dragão, quem fez a tradução foi meu colega Alexandre Calari. O Alexandre Calari, inclusive, ele é um escritor, está fazendo fama aí, e uma literatura muito bacana. Ele escreveu aquela série Apocalipse Zumbi, ele foi entrevistado, inclusive, por nós na Mundo Nerd, número 4, que é a que está nas bancas, uma entrevista com o Alexandre Calari, muito interessante para quem gosta de dicas até para escrever, ele dá algumas dicas bacanas para quem quer escrever. E esse livro é muito bom, vale a pena ler esse romance, junto com o livro, com o romance você tem ainda mais 3 contos inéditos adaptados do Conan, e quem não conhece Conan vai gostar muito do personagem. Também o Conan foi lançado em vários livrinhos pela editora Unicórnio. Isso aqui você talvez encontre em sebo, são livrinhos pequenos, o papel vagabundo, mas o que importa é o conteúdo. E a Conrad lançou
2 volumes, Conan, o Cimério, que adapta os primeiros contos do Conan, escrito por Robert E. Howard. Inclusive, eles são publicados na ordem que ele escreveu. É muito interessante. E falando em Conan, também vale a pena você ler os encadernados que a Dark Horse tem lançado do Conan atualmente. Você tem Conan, os Companheiros Livres. Você tem Conan, Colosso Negro, Conan, Ciméria. Todos eles são muito bons. E você vai curtir muito o personagem. Você vai sair um pouco fora daquele eixo de super-heróis, de aventuras intergalácticas. Mas é uma dica bacana. Se eu fosse você, eu procurava qualquer coisa do Conan. E agora, semana que vem, eu estou de volta com vocês para dar mais uma dica legal, que vai ser também uma coisa bem diferente, não vai ser nenhum super-herói, e que vocês, eu garanto, que vão gostar. Muito obrigado por estarem comigo, um abraço e até a próxima. Até mais, pessoal!